Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Eu escolhi o Banrisul pela segurança e proximidade. Eu também. Eu gosto de ser atendido na agência, pago minhas contas, saco dinheiro, confiro meu saldo. Eu faço tudo isso, vô, mas eu prefiro usar o celular. O Banrisul sempre está perto quando eu preciso. Perto mesmo? Dentro do bolso. Banrisul Digital, o aplicativo que simplifica a sua vida com a segurança do Banrisul. E aí, vô, não vai na agência hoje? Já foi. Banrisul Digital, clique e simplifique. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo desta quinta-feira, ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524. É pilha mesmo, porque é feriadão, vem feriadão aí. É feriadão amanhã, né? Então tá. Então tem pilha mesmo aí, feriadão amanhã, vamos lá. E lembrando para vocês sempre, RDC TV, canais 24 e 524 do Sistema NET para todo o estado do Rio Grande do Sul e para o mundo inteiro, através das nossas plataformas digitais. Plataformas digitais que nós temos pelo nosso site rdctv.com.br. Você coloca barra ao vivo, acrescenta ali, né? Tá aí, ó, rdctv.com.br, coloca barra ao vivo e aí você entra direto no player do nosso site com a programação real time, ininterrupta da RDC TV. Aí é só você, se quiser colocar, se tem um monitor grande, nem precisa, né? Como um monitor desses aqui, vai. Agora, se quiser jogar para a televisão, também. Se tem uma Smart TV, então, se tem uma Smart TV direto, você nos sintoniza aí pelo nosso site em qualquer parte do mundo. Se não quiser ir pelo site, quiser live dos programas, estamos aí nas nossas plataformas digitais, RDC TV Digital para todas elas, Twitter, YouTube e Facebook. E aí, basta você digitar RDC TV Digital em cada uma delas e você vai estar conosco. Tá certo? Curiosidade. E tem também o Instagram. Curiosidade. Né? Tem o Instagram. Conseguimos o Instagram? Não. Nós não estamos mais no Instagram, né? O Virando o Jogo não está mais no Instagram da RDC TV. Mas você tem aí os programas, outros todos da RDC TV, você tem no Instagram, né? RDC TV Digital também é a mesma coisa. Sempre é para facilitar a sua vida. RDC TV Digital está no ar. E temos mais ainda, seu Darcy Filho. Mais aí, como é que é? Curiosidade. Estamos com o WhatsApp hoje aí, ó, 999 33 98 94. Repito o nosso WhatsApp, 999 33 98 94, lá com o Diogo Rossi. E nós vamos tocando. Agora, curiosidade, seu Darcy Filho, entre o senhor e o seu Diogo Rossi está o nosso Adriano Carvalho, nosso coordenador de programação. Por isso que eu estou me pilhando aqui também. Né? Adriano, seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Eu estou de olho nessa história, não estão no Instagram por quê, né? Vamos ver. Bom, não sei. Não. O fato de eu ter falado e a tua presença é só uma coincidência, é uma casualidade, não foi. Mas Não, um dia desse a gente estava, né? A Carolina Paz estava aqui, a Carol estava aqui e fez. Não, mas o Matheus estava aqui antes para isso. Ele fez isso. Aqui agora? Por isso que eu fiquei pensando, pensando, até falar alguma coisa eu fiquei pensando, mas o Matheus estava ali para isso. Achei que era o nosso exclusivo. Então retiro tudo que eu falei, retiro. Não estávamos e estamos novamente, é isso aí. Então, maravilha. Não precisa nenhuma providência, Adriano, está tudo tranquilo, certo. Tudo numa boa. Professor Leandro Brandão. O Brito queria saber se o Brandão jogava alguma coisa. Olha o tamanho do homem, olha o tamanho da criança aqui. Olha o tamanho da criança, isso que ele está meio perfil. Dá uma viradinha para a câmera aqui, meio de frente, para essa aqui, ó. Para essa aqui, vira de... Olha o tamanho do homem. Eu vou questionar se ele joga ou não joga. Para mim, seleção brasileira, velho. Seleção brasileira. Vou disparar. Tu tomou o passe hoje de manhã ou ontem de noite? Eu quero saber. É que o treino hoje foi pegado. Você atendeu hoje de manhã ou ontem de noite? Não, o treino foi pegado lá. Pergunta para essa figura aí, o que inventou do meu treino hoje. Ele está pensando que eu estou com 30 anos de idade, velho. Mas com essa cara aí, ele até está errado. Tu representa 25. E aí ele me deu um treino de 18.
Não dá. Não, e ainda fez um bônus na areia, né? Pô, ainda Foi pra mandou areia para a caixa de areia. Bom. Não, tá bem. Aliás, nós vamos mostrar depois. Conseguiu passar o VT aquele? O professor Brandão vai, além de participar do nosso tema, não passou o VT, não teve... Não, calma, gente. No condition. Calma. Ah, não chegou, calma. mas tá... Não, tá. Estamos navegando. caminho. Estamos Eu navegando. quero saber o seguinte, o professor Brandão manda todo mundo fazer, todo mundo faz. Eu quero ver o que o professor Brandão faz. Bah, Eu quero ver se tu é bom, que ficar faz. mandando eu também fico. E às vezes eu até canso quando mando os caras fazer. não, e fácil, Darcy, e fácil. Muito bem. Bom, vamos começar pelo jogão de ontem, hein? Que loucura. Eu, tio Luxo, olha, eu sou fã do Luxemburgo. Ele veio aqui no Beira-Rio contra o Internacional, tá certo, não podemos medir o time do Internacional, ok. Mas ele deu uma mexidinha no time do Vasco e papou o Internacional no segundo tempo. Não só pelo gol que fez, que até o gol foi meio xiripa, tá? Mas papou o Internacional no segundo tempo. Aí ele pegou aquele canhão que é o Flamengo ontem, e ontem, para mim, eu tirei as dúvidas se eu tinha. Qual era, usar uma expressão, qual é a valência que era maior? Jogadores ou o técnico Jorge Jesus? Tá? E para mim, ontem ficou muito claro que a valência maior são os jogadores do Flamengo. Sim. Não o Jorge Jesus. Porque para mim, o Vanderlei Luxemburgo, com aquele time que ele tem, e põe zaga ruim, rapaz. O segundo gol, o gol de empate do Flamengo, que o Rafinha fez, que o jogador, olha, é muito ruim o time do Vasco, principalmente na defesa. O zagueiro correu de frente pro gol. Não pode correr de frente pro gol. Não, primeiro deixou o Rafinha sozinho, solto. E depois, quando correu tarde, meteu o pé e tirou a bola da mão do goleiro. Então, para mim, o Vanderlei Luxemburgo continua sendo o cara. Os dois jogos mais emocionantes que eu assisti de times um foi ontem, eu achei um jogo emocionante, e o outro foi em 1975, ou 6. Internacional e Cruzeiro. 5-4 para o Cruzeiro. Em Belo Horizonte. Dois jogos eletrizantes. Meu Deus, dois jogos assim que não pode descuidar um instante do jogo. Naquele e nesse. Sendo que nos dois times, os valores individuais eram muito melhores que os de hoje. E os times daquela época também eram melhores que os dois times de hoje. Tanto o Cruzeiro quanto o Inter eram melhores do que o Flamengo, que é o grande time de hoje. E os gols? Quando ficou quase 5-4-3, eu achei que o Vasco não buscava mais. Né? Agora foi. E aí conseguiu empatar no finzinho. Né? Se tu vê pela vontade dos jogadores do Vasco, né? Eles entraram impregnados do sentimento de luta até o final. E os gols tocando a bola e na pequena área os gols, né? Tudo tocando, chegando, para ver que dá para explorar aquela zaga do Flamengo. Os times jogam com medo do Flamengo, porque o Flamengo ataca e se recua. Então por isso que o Flamengo faz 3, 4, 5 gols. Ontem o Vasco jogou com vontade, chegando, indo para o ataque. E provou com um time limitado, lados, né? jogou pelos lados e fez 3 gols na pequena área, 2 com o pé ali e 1 de cabeça. Os dois laterais do Flamengo são homens que apoiam pelo meio, ele jogou com 2 homens abertos e aí se complicou o Flamengo para fazer a marcação. Eu não sei exatamente só o nível de concentração do Flamengo no jogo, porque toda vez que o Flamengo se concentrou minimamente fez um gol. Achou que estava perdido e ia lá. Que a bola cai no pé do Bruno Henrique é diferente. Mas os gols que o Flamengo leva são boas jogadas do Vasco, né? O primeiro gol do Marrone e o gol do pênalti, né, tem falhas individuais ali, especialmente do Rodrigo Caio. Fez uma partida beirando o ridículo, né? Não acho que ele não vai jogar tão mal quanto jogou ontem nunca mais, né? A não ser que ele, né, tenha uma outra noite extremamente infeliz. Mas fora isso, o nível de concentração para fazer os gols era tipo assim, vamos fazer o gol? Vamos lá, vamos fazer. Aí foram lá e fizeram. Vamos empatar de novo? Vamos empatar de novo. Vamos virar? Vamos virar. Né? Pra mim, me pareceu isso, assim, do Flamengo. Claro, sem tirar nenhum tipo de mérito do Vasco. Acho que o Vasco jogou uma partida exuberante. Assim como eu acho que o Rodrigo Caio nunca mais vai jogar tão mal quanto jogou ontem, eu acho que o Vasco, nesse Brasileirão, não vai jogar tão bem de novo quanto jogou ontem. Né? Porque não fez boas partidas parecidas com essa no Brasileirão. Mas é mais a questão de, imagina lá quem mora no Rio, a torcida, corneta, o dia dos jogadores, por isso deu aquela confusão no fim, os jogadores estavam pilhados. Mas o Flamengo correu o jogo inteiro. Os jogadores
os jogadores do Flamengo dividiram todas as bolas. Eles se empenharam o tempo todo. Eles não obtiveram um resultado melhor quando o Vasco tinha domínio do jogo, porque não conseguiam. Estavam bem marcados. Foram bem contidos pelo Vasco. Eu não vi desatenção do time do Flamengo, Diogo. Eu queria, Darcy, respeitosamente, ter visto mais assim, né, do Flamengo contra o Vasco ontem. Eu acho que eles jogaram... Eu acho que não fez porque o Vasco não deixou. O Vasco travou muito o jogo, Pode ser. O Vasco travou, segurou, fez muito Talvez eu não consiga ver todo esse mérito do Vasco. E outra coisa, nós tivemos um componente importante ontem. Nós tivemos esse árbitro lá de Goiânia, ele é um árbitro sério e que apita tudo, porque o Flamengo está muito endeusado, muito badalado, muito englobalizado, se é que me entendem. E as arbitragens estão sendo de um puxa-saquismo para cima do Flamengo impressionante. E o Flamengo é um time que ele tem muita malandragem, né? O Rafinha, por exemplo, ele é um jogador, vou pegar só o Rafinha como exemplo maior. Ele é um jogador que ele cava falta sempre e reclama do adversário. E aí depois ele vem e vai adular, vai fazer um carinho. E eu acho que ontem o Vanderlei Luxemburgo botou essa malandragem. É que eu vejo assim o Flamengo muito malandro carioca da Zona Sul. E o Vasco, Vanderlei, é malandro carioca do Morro. São Cristóvão. Mais para o lado, mais periferia. Sabe, é uma coisa, porque o Vasco também chegou em cima, reclamou, pediu para o juiz, fez aqueles alardes para que o Flamengo está acostumado a fazer. Sabe? Aquele fingimento, tudo foi uma composição que veio do vestiário também programada. Ou seja, o Flamengo não se apresentou nesse aspecto, né? Encenação, encenicamente, não se apresentou sozinho. Diga, Darcy. Não, tu sabe que o que eu vejo assim, ó. Por exemplo, há jogadores que eles não resistem à marcação. Se não derem condição deles jogar, eles se perturbam. E eles ficam completamente desequilibrados. E o Rafinha me parece que é um jogador assim. Há outros jogadores assim. Um jogador que me chamou muito a atenção, porque eu ouvi, depois, na madrugada, eu ouvi uma entrevista dele, foi do Gabigol. Ele disse o seguinte, olha, eu faz 3 jogos, parece que é, 2 jogos ou 3, que eu não levo cartão, porque eu estava demais, eu reclamava de tudo, eu achava ruim, os caras me marcavam, eu ficava irritado, e eu não posso ser assim, eu tenho que ser diferente. E ele ontem levou um cartão porque tirou a camisa, não foi porque ele foi reclamar. E aí eu comecei a pensar, tipo, mas ele não reclamou mesmo durante o jogo. Aí eu comecei a fazer relação com outros jogadores, relação com o Arão, relação com o lateral direito, o lateral esquerdo, os caras reclamando muito. Parece que eles estavam impregnados do sentimento de que, se não vencessem na bola, eles reclamando, o que tu disseste, eles iam conseguir, na malandragem, levar melhor. E esses são jogadores que normalmente não resistem. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul um jogador que não resiste à marcação, que é o Guerreiro. Ele se irrita, se tu marcar em cima o Guerreiro, ele fica bravo e briga, e se emburra. O Valdomiro Vaz Franco era assim. Não, e contra o Flamengo, isso foi muito claro, né? Principalmente o Rodrigo Caio e o William Arão chegavam junto no Guerreiro desde o início. Tá? Então, só que ontem o Vasco deu o contraveneno para o Flamengo. Exatamente. Fez a mesma coisa, fez as mesmas encenações, foi pressionando a arbitragem da mesma maneira que os jogadores... E a tal ponto, e passou do árbitro e do Bandeira, não digo nem do árbitro, porque era lance do Bandeira, no primeiro tempo, o zagueiro espanhol, Pablo Marim, ele vai numa disputa com um menino do Vasco, e mais uma vez o Vanderlei botou os meninos e acreditou nos meninos, né? É que ele não tem outra opção. Não, tudo bem, mas veja como foi o desempenho. É isso ou nada, né? Mas veja como foi o desempenho. Outros fizeram outra opção, né? Sim, mas é isso ou nada. E aí o Pablo Marim vai numa jogada pelo lado direito, toca por baixo a bola para a lateral, não é falta, mas quando ele vai se levantar, ele apoia, pisa, na parte posterior da coxa do jogador do Vasco da Gama, na frente do Bandeira. Cartão vermelho. Total. E aí não teve nem porquê. O árbitro estava longe, não era lance do árbitro, mas era lance do Bandeira. Ou, no mínimo, lá do VAR. Né? Aí, mas é como eu digo,
tem muito puxa-saquismo da arbitragem brasileira para cima do Não Flamengo. teve VAR antes do jogo, não, eu não lembro de... Teve uma VAR não, assim, de ter ido VAR até, antes, não. Foi até do O gol do Vasco, o gol do Vasco primeiro, ele teve origem numa jogada de falta ali, que o VAR deveria ter E o sinalizado. pênalti, é claro, é nítido que ele houve, mas a concordância é automática, porque ele bota a mão no ouvido e... Sabe que essa jogada do lance do primeiro gol, eu não achei, porque o Rafinha, aí é que tá, o Rafinha, como é um jogador que ele se joga muito e cava muita falta, chega num momento que às vezes até pode acontecer a falta e o árbitro, não, pelo movimento... Não, claro. Chegou, se adiantou e... ele cai antes e tal, mas enfim, né? Bom, Mas o primeiro gol do Vasco, o terceiro gol do Vasco, que é a jogada do Rossi pela direita, cruzamento pro Marcos Júnior, eu achei um belo gol, mas o primeiro gol ainda é muito mais bonito. E olha, a dupla Grenal faz um tempinho que eu não vejo um gol como aquele, assim, uma jogada cruzada trabalhado. de uma área a área, E esse cruzamento para dentro da área. E esse terceiro foi uma roubada num carrinho lá no meio de campo. Isso. E aí vieram tocando até sair o gol. né? Claro. A vontade do time do Vasco. E é também explorar o espaço que está dado, né? Porque o Rodrigo Caio tinha ido ao ataque do primeiro gol e ele leva um eito para voltar, né? Até eu vi hoje pela manhã o vídeo, eles fizeram o tempo da jogada e o tempo que o Rodrigo Caio levou para voltar. mas ele não chega, né? Ele chega atrasado Não, ainda. ele chega depois que os caras já estão comemorando. É, exatamente. Que, né? Que é esse negócio do Flamengo tá atacando sempre. Acho que foi o Brandão que falou agora há pouco. Se o time adversário mostra medo e fica retraído, o Flamengo invade. O Flamengo invade. E essa foi a minha contrariedade. Veja a diferença do que aconteceu com o Grêmio naquele jogo lá do Maracanã, do 5-0 na semifinal da Libertadores, e o que aconteceu com o Vasco agora nesse jogo. Para mim, naquele jogo do Grêmio, o Renato, pelas mudanças que fez, mostrou temor em relação... Chamou o Flamengo e tirou a confiança dos seus jogadores. Ok, foi episódico, isso não é característica do Renato, é justamente quando... Mas ali a coisa ficou flagrante, por quê? Porque tomou um gol no final do primeiro tempo, tá? Não conseguiu se arrumar para o início do segundo tempo e desandou. E o Vasco tomou um gol a quantos? 47 segundos. Não desandou. Né? Não desandou. Não desandou. Achei ali quando o Vasco tomou aquele desbanho, vai um monte. Aí não foi. Mostrou confiança, futebol, claro, em termos de planejamento tático, e virou o jogo. E depois Isso sofreu a reforça- virada e foi buscar. Isso reforça a minha tese. Ruim é tomar gol aos 48. Tomar os minutos não tem tempo de ter recuperado. Tanto que o Flamengo tomou aos 48 e acabou, né? Foi o empate, não conseguiu buscar mais. Mas vamos falar se isso repercute aí para o jogo, pelo menos uma repercussão já tem para o jogo de domingo aqui na Arena. Não é? O Flamengo não tem como, mesmo que queira, fazer festa de título em cima do Grêmio. Só queria Não tem, né? Não tem. Acabou. Só uma individualidade que eu queria citar do jogo de ontem, que ela tem sido bastante citada aí nos últimos tempos do Vasco e já foi alvo de pedido de torcedor e coisa assim, mas ele é um jogador que tem crescido bastante, que é o Iago Pikachu, o que era lateral direito e que no Vasco se transformou em meia, né? É um jogador... Voltou para lateral, né? até jogou de lateral, né? até Voltou ontem para jogou de lateral. lateral, isso. O Vanderlei trouxe de novo para lateral. Mas é um jogador interessante, assim, ele tem características ofensivas muito boas, ele tem força na marcação, apesar de não ser um grande marcador. Eu não sei, são jogadores assim que tem que ser olhados com um pouco mais de cuidado. Talvez até criar um pouco menos de preconceito, assim, né? O ano passado chegaram a falar no Pikachu do Grêmio. Isso, mas não chegou a... Não chegou a o nome avançar, tirou né? ele daqui. O nome, isso que o Darcy falou. Agora, muitos nomes afastam. vendo o Pikachu jogar, eu me lembro muito do Cafu, que é um jogador também com um nome horroroso, para jogador de futebol, mas é um jogador que atua em mais de uma posição, tanto de lateral direito como ponta esquerda. Os dois já jogaram. Pikachu já jogou, o Cafu também já jogou, joga no meio. São jogadores polivalentes, são jogadores importantes, eu vejo, são dois jogadores de qualidade. Mas eu só espero que o Flamengo não use para o jogo de domingo aqui em Porto Alegre o argumento, porque até agora nunca usou, de que os atletas estão cansados. Se vem completo.
Não, ele Completo já tem ele não vem. tem Tem três os jogadores suspensos. que não podem. Tem os 2 volantes que estão suspensos. Sim, mas quem pode... O Gerson e o William Arão. E mais o Bruno Henrique também está suspenso pelo 3º cartão amarelo. A Então, grande dúvida é os não joga. laterais, na verdade. Por isso aí eu compreendo. Agora dizer, não, chega aqui, não, nós estamos cansados. Não, porque não teve cansado até hoje, não vai ser Olha, agora. o que eu acho que ele vai fazer, ele vai poupar os 2 laterais. Bom, vamos avançar em seguidinho, a gente repercute isso logo depois da mensagem do Banrisul, do Banrisul Digital. Você que é cliente Banrisul sabe que o Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança. Se você ainda não utiliza, baixe hoje mesmo e comece a usar o Banrisul Digital. Isso porque o Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do Sesc e já voltamos. Circuito de palestras Conexão de Ideias, em diversas cidades do estado. Confira alguns dos palestrantes confirmados: Bernardinho, Monja Cohen, Fernando Fernandes, Hortência e Amir Klink. Mais informações no Sesc de sua região ou acesse o site sesc-rs.com.br/conexão de ideias. Estamos com o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524 do Sistema NET para todo o estado do Rio Grande do Sul e nas nossas diversas plataformas digitais, onde você pode, em qualquer parte do planeta, acompanhar a nossa programação. O Humberto Claudino está saudando aqui, Rogério Amaral e convidados, e ele também está saudando que a RDC vai transmitir o Festival Hípico Noturno. Show! Já fizemos isso o ano passado e repetiremos neste ano de 2019 também, este que é um torneio hípico tradicional aqui no Rio Grande do Sul, que é promovido pela Brigada Militar. O Márcio Martins Fraga está dizendo aqui, que empolgação do Rogério, recebeu aumento, certo? Não, muito antes pelo contrário. Quando as coisas estão ruins, é que a gente tem que buscar uma força maior, uma empolgação maior. Eu me lembro, nós tivemos um narrador extraordinário aqui, de rádio, narrador de futebol, chamado Pedro Carneiro Pereira, que eu tive a oportunidade de, 1 ou 2 vezes, vê-lo em atuação. E o Pedrinho, ele fazia o seguinte, daqui a pouco, quando ele sentia que ele não estava legal na transmissão, o embalo, ou por alguma outra razão, ele fechava o microfone, normalmente quando o repórter estava fazendo uma intervenção, e ele dava uns gritos com ele mesmo, palavrão e coisa, sabe, para pegar um embalo. Então, é assim, viu, Márcio Martins Fraga? Muito antes, pelo contrário, não tem nada, só aumento de trabalho. O Assis tem um reflexo, eu estou... Marini, Assis Francisco Marini. Sobes escalado, ele está falando aqui a respeito do jogo do Internacional. Isso. Não teria outra opção? Quem? Pois é, né? Porque se o Potker voltou a ser titular, mas está rendendo numa função de lado, não dá para tirar dali. Nico Lopes a gente já viu que não dá. O Paredes se botar... O Nico está noutra já. O Nico está indo embora. O Nico inaugurou a barbearia agora, essa semana, tem outro negócio, já está acertado com o Tigres do México, então... Está contando os dias, hoje é dia 14? Hoje é 14 de novembro. Então faltam 16 dias para ele ir embora. Dia 1º de dezembro. Está em outra vibe, né? Isso. Já está. Não era hora de aproveitar a gurizada, não tem gurizada aqui. Tem só o Pedro Lucas, né? Mas não é da mesma do Sobes. Pois é, mas... ele é mais parecido com o Guerreiro, esse centroavante. Vamos lá. Se por não ter entrado no Grenal, o Rafael Sobes virou as costas, foi tomar banho... Agora vai virar titular. Imagina se ele não joga agora. Sim. E no jogo seguinte ele já foi premiado porque ele entrou durante a partida também. Contra o Ceará entrou nos últimos minutos. Entrou. Então, ou seja... Aquilo foi prêmio ou punição? Foi prêmio, né? Foi prêmio. Não, 40... Entrou os 48. Eu tô mais com o Darcy. Punição. 48. 48. O jogo acabar 49 Isso é um deboche. Isso é um deboche com não, ele. 48 a 49? Não, sim, ele entrou uns 5 minutos no máximo. Ele entrou. Ele entrou e acabou. Ele entrou e acabou o jogo. Foi um deboche com ele.
Isso eu não tenho nenhuma. Foi uma punição. Debocharam dele, mostraram para ele, olha, vai, e ele foi. Faltou 10 segundos. Faltou só terem feito o mesmo com o Nico, né, Darcy? Que não tomou cartão para ir, que tomou cartão para ir pro Ceará. Concordo. E a primeira coisa que o Rodrigo Caetano fez no outro dia em entrevista coletiva é dizer: o que ele vai fazer lá se ele não vai jogar? É por isso que eu. Ali ele tinha que ter ido, né? O Sobis jogou 10, 12 minutos naquele jogo. Por isso que eu digo. Não, Rogério, ele jogou um minuto. Não. 2? Foi, não. Até vamos puxar. O jogo está puxando. Estou procurando aqui. Pode puxar. Ele entrou aos 40 e alguma coisa. 46. Aquele que fez o gol do Vasco, hoje entrou no fim, ele fez o gol. O Sobis jogou 7 minutos. 7 minutos? 7 minutos. Ele entrou Ele entrou aos 83. 83, mais os acréscimos. Jogou 10 minutos. Agora que ele entrou aos 40 mais. Não, foi esse aí, foi contra o Ceará. Contra o Ceará ele entrou 7 minutos. O jogo logo depois do Grenal. Ele entrou aos 83, Contra foi o isso, Ceará, é isso que eu estou dizendo. Ele jogou 12 minutos. Não está certo. errado, Desculpa, está errado. Ele é um jogo que ele entrou aos 45, Ele entrou 46. exatamente. Não, é esse jogo do Ceará. Vou procurar outra fonte. Esse último jogo aí, ele não jogou 2 minutos. Eu também vi assim, o Sobis vai entrar agora. Entrou e acabou o jogo. É que vocês estão com essa impressão, mas eu tenho certeza disso. Só se os acréscimos foi mais do que o... Com os acréscimos, é isso aí. Não. Ele jogou com os acréscimos. Ele entrou aos 46 por aí. Vou procurar outra fonte aqui. Procura outro aí. Sendo a partir dos 45 é punição. Contra o Fluminense, o jogo acabou aos 49 e o Sobis entrou aos 49. Então foi esse jogo aí. Não, mas aí foi o Fluminense. Não, Fluminense. Antes disso já... mas antes disso já tinha acontecido o episódio lá contra o Ceará. E contra o Ceará, eu vou... Esse jogo aí ele entrou e terminou. Contra o Ceará ele entrou aos 83, isso é 47... 37, é isso? Não. 7 minutos, jogou 7 minutos. Jogou 7 mais os acréscimos. É por isso que eu estou dizendo que ele jogou 12 minutos. Teve 6 5 de acréscimo. Eu me lembro desse jogo, porque eu prestei muita atenção para saber se ele receberia uma punição de ficar no banco permanentemente, não ser opção. Mas quando o Fluminense não precisava ter ele foi punido aqui, né? Não, mas aí... Na frente de todo mundo. Pois é, mas aí é que vem aquela coisa de a direção querer mostrar para o mundo. Não tem que mostrar para o mundo, tu tem que mostrar internamente, pô. Tu tem que... O Rafael Sobis cometeu um ato de indisciplina, ok, por mais que seja um atleta consagrado, que já deu conquista para o Internacional, tá? Ou então digo, olha que tivemos uma reunião, uma conversa com o Rafael Sobis, tá? E ele está, perdoado, reconheceu o erro, pediu desculpas e está lá. Por causa do gol aquele do Atlético Paranaense, que ele virou as costas? Não, por causa do Grenal. Do Grenal, que ele saiu do banco de reservas. Ele deu explicação, né? Que foi o primeiro a entrar no ônibus, não sei o quê. Que não era. Ficou bravo com a imprensa. Não tem explicação, o jogo não terminou. No jogo contra o Fluminense ele foi desmoralizado. Ele entrou e terminou o jogo. Ali não teria nem que ter entrado, porque ali é justamente isso. Aí querer mostrar na frente da torcida que puniu o jogador. Pô. Aí agora está escalado. Mas em termos internacional isso não me surpreende. O Jean Santos, sempre ligado na RDC, direto de Uruguaiana, grande Jean Santos. Manda um salve aí, então. Salve, vamos fazer. Salve aí, Jean, grande garoto. O Lourenço Curtis está dando um boa tarde aqui para todos nós. E dessa vez teve a oportunidade de ver ao vivo, tá certo? Né? Um grande abraço. O Darcy, o Sérgio Luiz Ritt Moreira está dizendo que ele chegou, está acompanhando. Darcy Filho, tá? Meu ídolo. Opa, obrigado. Está dizendo aqui, está te mandando um abraço. Um abraço, Sérgio meu irmão. Luiz Ritt Moreira, tá? Ele está descendo o cacete no Bruno Henrique aqui, dizendo que o Bruno Henrique é arrogância em pessoa, não precisava falar aquilo. E realmente a resposta do Vanderlei Luxemburgo depois na coletiva foi para o que disse o Bruno Henrique, né? Claro. O Bruno Henrique desfez do Vasco e tal. Me parece que o Bruno Henrique tem uma certa dificuldade de... Eu não entendo por que falar a verdade é ruim, né? Exatamente. Ele falou que está em outro patamar. Não é vaidade que falou.
Não. Não é verdade. Ele disse o seguinte... Ele disse Não, que... porque falar a verdade, eu disse. Ah, verdade? Não, mas O Vasco está em outro patamar. O Flamengo está em outro patamar. Mas E aí, que foi passar como o jogo disse o todo. Luxemburgo. O Flamengo também já teve momentos que teve mal, teve lá embaixo. Que não é a realidade o jogador, atual. Ponto. Pois é, mas o jogador não se ele vai fazer um comentário sobre o clube, tá? Mas é a relação do time que estava enfrentando o outro, né? O Vasco está num patamar que o Flamengo não está. O Flamengo está num patamar muito acima hoje. Mas com o Grêmio, eles não fizeram 5 no Grêmio e não falaram isso. Que a declaração dele também foi porque deu aquele tumulto, aquela briga ali naquela Claro, hora, o né? problema foi a ronha do final do jogo. Deu a briga ali com o Ribamar Agora, e o E zagueiro. pareceu que o cara do Flamengo, do Vasco, foi pedir a camiseta pro Uruguai, e o Uruguai não quis, pro espanhol, né, pro zagueiro, e o cara não quis dar camiseta. Ali que Disse começou. alguma coisa pra ele e deu um tapa. Eu acho que foi ali que mas Deu um depois tapa no ombro e começou. disse que o jogo Mas inteiro... o diretor do Vasco deu uma ajoelhada no Gabigol, né? Bom, isso outra. é uma coisa inominável e inconcebível, né? Ele é diretor de futebol, uma coisa assim. É a dicotomia do que o Darcy tinha dito, né? Enquanto o Gabigol está interpretando que ele estava mal dentro de campo por discutir, tomar cartão, ele está ali quieto e toma uma joelhada. Agora, sentado, eu não entendi o Gabigol nesse sentido. O Gabigol estava dando aquela ronha toda lá, E ele sentado. tá? E ele sentado tomando água na margem do campo. Melhor, tá? né? Quieto. Se ele Numa briga, boa, se ele sem briga, nada. xingam ele. Não, sem nada. Pô, aí acalmou a situação, ele vai lá no Vasco, não sei fazer o que também, que ele foi fazer lá, aí começa uma conversa, tá? Não me lembro exatamente com qual jogador do Vasco, e daqui a pouco já fecha o bolo de novo, já começa a ser empurrado. Então eu não entendo o Gabriel. Pô, ele não quis se meter lá naquela ronha, ok. Tá? Aí depois que estava tudo acalmado, ele foi lá, ele foi em direção ao jogador do Vasco. Estava acalmado, ele foi conversar, ele não tinha... Ele imaginou que tivesse acabado a Pois é, briga. mas aí ele vai conversar, Darcy, e uma conversa que pelo jeito não foi, tudo bom, vamos tomar um chopp lá depois, não sei Com o quê. certeza não começou por ele. O cara que até aquela hora não se envolveu, ele foi o outro cara lá. A tentativa foi de desestabilizar o jogador, claro. Mas E aí para mim... faz parte do clássico. E aí para mim, né, apesar de discordando de vocês, eu acho que o Bruno Henrique tem razão. Até nesse quesito, o Flamengo também está no outro patamar do O Vasco. Bruno Henrique tem um problema que é o seguinte, o Bruno Henrique não fala te olhando, o cara que não fala te olhando, larga. E ele tem dificuldade de reunir o Tico e o Teco também. Vê que... Ele palavras não saem ele bem não fala, ele não fala olhando, não fala te olhando. Aí é ruim. Agora, se você quiser que fale lhe olhando, é no circuito de palestras Conexão de Ideias do SESC. Né? Nós temos aí diversos palestrantes, o Bernardinho foi um dos palestrantes que eu tive a oportunidade de acompanhar a palestra e temos outros palestrantes até o final deste ano no circuito de palestras Conexão de Ideias, como por exemplo Monja Cohen, Rossandro Klinden, Fernando Fernandes, Gustavo Borges, entre outros palestrantes. Para você ter todas as informações, você acessa o site do SESC, sesc-rs.com.br/conexão de ideias, e tem todas as informações aí sobre as cidades em que as palestras serão realizadas, quando serão realizadas e também os valores de ingresso e lugares, tá, que tem capacidade limitada aí para essas palestras do circuito Conexão de Ideias. Professor Leandro Brandão, né? Ciclo 21, já falamos aí que puxou a corda hoje de manhã comigo lá, mas vamos dar umas dicas, e eu quero sempre que o professor Leandro Brandão, para quem... A gente sempre estimula que comece a fazer a prática do exercício físico, mas muitas pessoas não têm essa possibilidade. Agora, pode-se ajudar essas pessoas no dia a dia, no cotidiano, Sim, não é? Para que tenham pelo menos uma postura correta em algumas ações, tanto em casa quanto na rua, tal, ou, né, como nós vamos mostrar aí, até em supermercado, tá? Mas que tenham sempre esse cuidado para não estar, senão depois a gente já chega numa idade que se não tiver dor é porque tem alguma coisa errada, mas pode-se minimizar isso também, não é, Brandão? Com certeza. Tem a dica aí do vídeo que a gente fez, que vai passar daqui a pouco, foi o que a gente conversou um tempo atrás aí, que o Darcy estava no programa aqui também, que é aquela dica da postura no sair do supermercado com as compras, né?
Então, até observei na segunda-feira no supermercado algumas pessoas carregando aquelas compras com uma postura totalmente errada, sobrecarregando lá a coluna, ombros caídos, né? Então isso aí com certeza vai gerar alguma coisa futura, né? Se já não tem algum problema. Né? Isso fica mais pesado. Cadê o vídeo? Nós estamos falando do vídeo. Cadê o vídeo? E aí o vídeo aí eu procurei fazer o nosso modelo Lacerda aí, ó. O Lacerda, o Carlos com os Lacerda, ombros caídos, né? Que é o que a colega. pessoa faz, sobrecarregando lá a coluna, né? Podendo ter alguns desvios. Isso é uma postura errada. Essa é uma postura errada. Agora ele está com os ombros mais altos, a coluna mais reta, né? Apesar de o Lacerda ter umas ombreiras ali, né? Mas está com a coluna reta agora, que seria o mais certo a gente sair, né? E não só no mercado, aqui outra postura errada de uma aluna, né? Com o ombro totalmente Sim, caído. aí já o exercício que é feito aí é um exercício que a gente faz, né? Que é o fazendeiro, o nome do exercício. É um exercício que é postural para melhorar mesmo bem a questão do ombro alinhado, a coluna reta. Agora está numa postura correta. A coluna está bem retinha. Né? Isso é importante, principalmente peso. Quando está carregando peso. Isso, não só no mercado, né? Outra coisa, em casa, qualquer coisa que a gente for fazer, assim, que exija pegar peso, né? Ter a consciência corporal para uma postura correta, né? Sim. O sentar aqui na cadeira também, né? A gente está sentado no carro dirigindo, postura errada, está sentado no computador, ter aquela postura mais reta, né? Isso fortalece essa musculatura que envolve a coluna? Ajuda a melhorar a lombar, né? Mas claro que o exercício é que vai fortalecer e dar aquela condição de... se bem que assim, ó, o que vai dar essa condição da lombar, de a gente ter uma boa postura, é a parede abdominal, né? Então se a gente fizer um trabalho bom de core, de abdominal, aí a gente vai ter essa coluna melhor, né? Muito bem. E aí depois então vamos trazer uma dica aí sobre como é que pode fazer um trabalhinho abdominal. Isso, né? Semana que vem a gente traz uma dica para abdômen aí, que ajuda bastante na postura, que é esse exercício de hoje que a gente fez. Aliás, o ciclo 21, né, está com a promoção agora. Continua esse mês de novembro? Vai até o final do mês. Até o final do mês. Até o final do mês a promoção. Né? Para os novos clientes, aí está. Né? Paga 5 e ganha um mês grátis. Né? Então, na verdade, compra 6 meses e paga apenas 5. No cartão, aí 150 mensalidade. E para os que já são clientes, que estão ativos... E ex-alunos. Também, ex-alunos também entram nessa promoção. Voltar, entra nessa promoção. Isso. Então tá aí, ó, barbada para quem já esteve lá no ciclo 21 e quer voltar. Aí compra 8 meses e paga apenas 6, tá? Ganhando 2 meses aí. E o WhatsApp de contato aí está 99606 1956. 99606 1956. Final do telefone é a data do meu nascimento. E a aula experimental é gratuita, é só marcar pelo WhatsApp. 919 606 1956. 1956. O ano de nascimento da Darcy? É o 19. Que é 1956. Não, mas é o 19. Não, é o milênio. Grande, Darcy. Gente, e aqui, e o Internacional, em que a gente está falando aí, que vai jogar o Rafael Sobis. O Guerreiro não tem mesmo nenhuma possibilidade? Não. Ele foi convocado para a seleção peruana. Sim, mas aí houve o cancelamento do jogo contra o Chile. Ele está a serviço da seleção peruana, ele foi convocado. Não há tempo de desconvocar, ele está convocado. Ele está a serviço da seleção, tá, mas protocolo. Se ele fosse desconvocado, poderia. Sim, mas ele segue convocado. É o período de data FIFA. O Inter recebeu um documento da seleção peruana de convocação a partir daquele momento ele está convocado. O Peru faz o jogo quando? Contra a Colômbia amanhã, sexta-feira à noite. Mas já está confirmado? É, que esse já estava confirmado, que foi cancelado foi o jogo contra o Chile. Chile, claro. Seria? Daqui 3 dias. E é tudo na segunda-feira, então? Eu acho que é na... É sexta e terça os jogos, né? Terça-feira. Sexta e terça. Tá, mas e quem vai jogar na terça-feira, então? Ainda não tem o adversário confirmado, mas ele segue à disposição da seleção peruana. Pode não ter ninguém também. Pode não ter ninguém, mas ele continua à disposição. Mas é tudo muito difícil, porque as comunicações, sem internet, sem telefone, sem nada, sabe? Depende de telex, exatamente. Então, por isso que não dá Por isso que não dá tempo de liberar o jogador. O que acontece é que a seleção chilena informou ao Inter que... Peruana. A seleção peruana. Procura um outro adversário depois do cancelamento do jogo contra o Chile. Que foi o Chile que pediu para cancelar, né? Então agora o Peru procura um outro adversário
E por isso avisou o Inter que não há desconvocação por O enquanto. time está mordido com a história da Libertadores, que mudou de lugar. E disseram que não tem como receber jogos também. Falaram. É que o Peru, a questão do Peru é a seguinte, o Guerreiro deve ser como o Neymar para a seleção brasileira. O contrato passa pela presença dele ou não. Ganhar tanto se tiver o Guerreiro. Claro. Isso é... Esse jogo devia ter sido passado para o Peru, então, já que não vai ser no Chile, né? Mas o problema não é da realização do jogo em Chile ou em Peru, não. É a postura dos atletas profissionais. E é uma iniciativa do Arangues, inclusive. Foi quem falou eles não querem que deveriam se solidarizar com o povo. O momento é muito mais uma ação política do que qualquer coisa. A iniciativa tomada pelos jogadores. Eu tenho uma curiosidade, a seleção boliviana iria jogar também nesse período? Vai jogar? Provavelmente as seleções jogam, né? Porque a situação política na Bolívia é pior ainda, né? Lá já com uma renúncia geral. Mas é que na Bolívia já tem uma nova presidente, já tá, lá no Chile ainda está no meio. Né? O Chile está quase numa guerra. Bolívia e Panamá foi adiado. Foi adiado também? Isso, foi adiado. Era amistoso que a Bolívia ia jogar. É porque lá na Bolívia o couro está comendo também. O bicho está pegando lá. Mas o lado bom é que pelo menos você tem mínima noção de que não é momento para futebol, né? Às vezes eles não têm essa noção. Não tem essa noção, simplesmente joga e deu. Essas datas FIFA, elas têm na Europa as eliminatórias ainda, né? Depende, né? Cada data FIFA a Europa usa para Tem aquele torneio das seleções deles lá. Isso, cada Eurocopa, né? Cada um. Agora é eliminatória da Eurocopa. Acabou na metade do ano a Liga das Nações, que é a competição que Portugal venceu a Holanda na final. Agora tem a fase classificatória para a Eurocopa, né? Em que agora faltam 2 rodadas para acabar. Então, essa data FIFA de agora é essa eliminatória para a Eurocopa. E aí depois começam os amistosos e a Eurocopa automaticamente. Na Europa se joga pouco os amistosos europeus, né? Eles jogam mais competições mesmo. Competições mesmo. O Lourenço Curtis, é hoje ou é amanhã a decisão do Mundial Sub-17? A decisão eu acho que é amanhã, porque acho hoje amanhã é o Brasil jogou ontem, né? Hoje é o Brasil hoje é o Brasil pré-olímpico contra... Vou confirmar contra quem mas o Brasil joga hoje. O Sub-17, o Mundial, França e Brasil. Ou Brasil e França? Eu vou ver aqui para ti, porque é semifinal, né? Esse é semifinal, França e Brasil é semifinal. Então deve ser hoje e a final é dia 17. Porque Brasil e Itália era quartas de final, né? Então é isso aí, o Lourenço Curtis está certo. Hoje tem o Sub-17, França e Brasil. E a Sub-23 é depois. A Sub-23 é hoje também. Não pode ser as duas juntas. Mas a Sub-23 não é competição. Mas pior, o Lourenço tem razão. França e Brasil hoje às 8 da noite. Na Sub-17, semifinal do Mundial. E o Brasil Sub-23 no torneio de Tenerife é hoje também, pelo menos estava sendo anunciado para hoje na TV. Que horas será? Esse torneio de Tenerife aí Sabe por quê? É porque não tem jogos do Campeonato Brasileiro agora nessa rodada, então a televisão tem que preencher a grade com esses jogos, Sub-17, Sub-23, Sub-100. Mas esse Tenerife aí é um torneiozinho, claro. Não é nada. Mas enfim, tá? E depois a decisão do Mundial eu acho que é na... Sábado ou domingo. Qual? E a seleção brasileira joga amanhã, né? Sim, a seleção brasileira joga amanhã, 2 da tarde. Dia 17, não posso dia 17 perder esse é domingo. Domingo. Então a decisão do Mundial é domingo, dia 17. É o Brasil que tem reforço para hoje, né? Ô Brandão, vou dar um recado para ti aqui, Leandro Brandão, que eu sei que tu estás interessado a respeito desse assunto, tá? Que é sobre estágio, não para ti, né? Mas sei que procuras um estagiário, né? E referência em estágio, aprendizagem e programas sociais que transformam vidas é o CIEE. CIEE-RS 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Conheça e participe dos programas do CIEE-RS. Confira.
anos, o É hoje, duas? CIES trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. E para você conhecer mais dos programas e projetos e o próprio CIERS, basta que você ou ligue para o telefone do CIE 3363-1000 ou então acessando o site do CIE, ciers.org.br. E pode botar fé, Brandão, que os estagiários que são recomendados, que são pelo CIE, são bem referenciados. Não é? É uma garantia. Tá? CIERS. Bom, Diogo, destrinchou tudo aí das seleções, porque são 3 seleções que vão estar envolvidas. A seleção principal, que faz o amistoso amanhã. Isso contra a Argentina, 2 da tarde. Que vai ser em? Riad. Hoje. Não. Hoje não, é Brasil e França. Não, Brasil principal. Brasil principal. Brasil principal é amanhã. É muito Brasil e Argentina. Mas hoje é Brasil e França. Isso. Hoje é Mundial. Amanhã é o jogo do Brasil com a Argentina. Então vamos. Hoje tem os moleques. Sub-17. Sub-17. Isso aí. Depois, e o Sub-23 também é hoje, 2 e 15. Os quase adultos. Sub-23 hoje, 2 da tarde, né, contra os Estados Unidos. E amanhã, 2 da tarde, Brasil e Argentina, amistoso. Retorno do Messi. Jogo. E o Brasil de Pelotas. Tem mais um Brasil. Já que estamos falando. Pô, o Brasil tomou uma chinelada em casa, né? O Brasil tomou 2-0 do Curitiba. O Brasil precisa de um ponto só, né? Caiu para 10º, e aí... décimo. Vai precisar de um ponto para permanecer na mas ele vai permanecer. Vai permanecer. Mas chegou Esse ano está menos sofrido do que os anos anteriores, já é uma vantagem. Mas chegou a estar em 10º, né? Sim. Mas na Série B não tem escalonamento que nem na Série A. Se ficar em 14º ou ficar em 5º que não sobe, é a mesma coisa que o ano que vem. Mas o Brasil de Pelotas teve um problema, salário atrasado, os jogadores saíam dos jogos sem dar entrevista, em função disso. Foi uma coisa levada muito profissionalmente pelos próprios atletas e pela comissão técnica, pelo Bolívar, pelo Patrício, pelo professor Márcio Vitória. Olha, o trabalho físico, o estado físico do Brasil de Pelotas é um atestado de competência do professor Márcio Vitória extraordinário. Com um salário atrasado, com dificuldades, o Brasil de Pelotas empatou jogos no último minuto, virou no segundo tempo. Está de parabéns na preparação física do Brasil de Pelotas. E para o Bolívar é ótimo porque ele está no patamar agora de treinador de um time da Série B do Brasileirão. Ele vai entrar no Campeonato Gaúcho com esse patamar, ele vinha treinando equipes menores, né? Menores não do tamanho, né, diferente do Brasil, mas em séries diferentes. E agora ele está com a garantia de uma Série B de novo. Campeonato Gaúcho, que ele vai ser um pouco mais pressionado, certamente, porque o Brasil é da 2ª divisão. Né? Mas ainda assim eu acho que tá bom para o Bolívar e para o Patrício esse trabalho inicial no Brasil de Pelotas, né? Mas esses problemas trabalhistas que o Brasil tem na justiça e esses atrasos de salário também de jogadores, né? O Brasil chegou a estar pagando 4 treinadores ao mesmo tempo, né? Quem te viu, quem te vê, né, Brasil? 4 treinadores ao mesmo tempo é para time de elite do Brasil. O ano que vem eu quero ver essa disputa nossa aqui estadual na Série B. Brasil e Júnior. Hein? Brasil e Juventude vai ser Brasil e Juventude. Eu acho que eles têm que se potencializar, sabe? Como se fosse uma grenalização. Eles têm que fazer isso. Talvez seja difícil. Muita distância, realmente. Né? Tem uma distância regional entre eles, né? Pois é, mas eu pode acho atrapalhar. Que tinham que eles disputarem isso, né? Colocar. Quem chega mais longe dos dois, né? Eu acho que o Juventude já está em condições, aprendeu a lição, a duras penas aprendeu a lição. Que quando o cavalo encilhado passou em 2017, não quis subir no cavalo encilhado. Quis deixar para mais adiante, não sei o quê, e aí tomou um rodão
E foi rebaixado para a Série C. O Juventude tem um problema, na minha visão só, né? Claro, pode não ser um problema, mas eu acredito que seja. O técnico do Juventude do ano que vem, ele só volta para o Juventude na segunda semana de dezembro, né? O Juventude não está disputando competições nesse momento, então poderia estar preparando-se já para a próxima temporada. Só que está sem técnico, né? O técnico está emprestado para a Chapecoense. Mas está emprestado, ele vai voltar mesmo para o Juventude, é certo isso? O presidente Walter Dalzotto Júnior e também o presidente da Chapecoense acharam bem claro, é um empréstimo. Ele vem, treina até o final da Série A e volta para o Juventude. Sabe que é bem interessante? O Juventude ainda recebe dinheiro cada vez que, porque é da lei, claro, que o Thiago Thiago zagueiro Silva faz uma negociação, cada vez que o Alex, esse lateral esquerdo, né? Alex Félix. Alex Telles. Toda a vida. Então, o Juventude tem uns 4 ou 5 jogadores lá de trás da formação, e da outra vez do atual presidente, junto com o Marco Cunha Lima, que eles mandavam, que eles eram os caras do Juventude, que venderam, fizeram isso. E esses jogadores ainda hoje. Eu encontrei com o Marco, não sei se eu cheguei a te falar. Marco Cunha Lima, se me falasse. Ele te mandou um abraço, inclusive. E aí ele me fez essa referência, eu até esqueci de dizer, Juventude continua. O que é uma prova de que o Juventude continua investindo na base por esta razão. Não, e faz bem, a lição do ano retrasado foi aprendida e eu acredito que agora o Juventude vai realmente fazer uma frente, reunir essas lideranças aí muito importantes, não é? Como o Walter Dalzotto Júnior, o Marco Cunha Lima, para que o Juventude volte à série A do futebol brasileiro. Que é o lugar dele, né? Porque... Que arrume um treinador como o Mico. Valmir Grande, saudoso Valmir Lourus, que foi campeão da Copa do Brasil, né? E o Juventude, a parceria é essa aí. Temos que lembrar que quando ele subiu para a Série A, ele ganhou o título da Série B em cima do Goiás. E o Goiás que até hoje, né, está na Série A do futebol brasileiro. Então, a gente fica fazendo uma torcida muito grande. Ô Diogo Rossi, o que tu está preparando para amanhã, Diogo Rossi? Amanhã é feriado, né, mas tem jogo da Seleção Brasileira, tem final da preparação da dupla Grenal. Falar um pouco mais sobre essa rodada do Campeonato Brasileiro, que certamente aí para o Grêmio é extremamente importante, porque se vencer o Flamengo já vai ter o conhecimento, né, do jogo de sábado do São Paulo contra o Santos e pode praticamente garantir a classificação direta para a Libertadores da América. Vai mais tranquilo enfrentar o Palmeiras depois na outra rodada. E o Inter comemorou o resultado de ontem do empate do Vasco, porque o Vasco era um dos adversários que poderiam se aproximar com um jogo a mais, mesmo com um jogo a mais colocando pressão, né? E o Inter sem o Guerreiro, com essa questão do Cudê. E o Inter é Flamengo desde criancinha, né? Vamos combinar, né? O Inter tem que torcer para o Flamengo ganhar a Libertadores. E torcedor do Atlético do Paraná aqui também, né? Não, também mas... Fecha com os dois. E amanhã certamente vamos falar um pouco mais sobre isso, porque hoje ainda não chegou a dar tempo, mas o presidente Marcelo Medeiros disse em entrevista à Rádio Grenal há pouco que o cercamento do Beira-Rio foi um pedido do Ministério Público, não foi uma ideia dele. Tá bom, então ele que assuma a ideia dele como presidente do Internacional, porque quem manda no Internacional é o presidente do Internacional e não o Ministério Público. E fim de história. E acaba por aí. Acho que ele tem que, não vou usar a expressão, mas bate em cima da mesa. Sugestão, não é ele é o presidente, pô. Sugestão, não é imposição. Não é imposição, não é obrigação, né? Vamos lá. Gente, muito obrigado. Obrigado, professor Brandão. Obrigado, Darcy. Isso que é uma maravilha. Abração, Adriano, Rogério. Venha sempre, está aqui, né? Larga um pouco suas atividades administrativas aí, na programação da casa e venha participar do debate conosco. Tá? Diogo Rossi, amanhã. Um abraço. Tudo contigo, tá? Valeu, um abraço. Um abraço para vocês. Muito obrigado sempre pela audiência de vocês. Obrigado. O jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.